Plantas carnívoras são membros fascinantes do reino vegetal que obtêm nutrientes capturando e digerindo suas presas. Existem mais de 600 espécies reconhecidas de plantas carnívoras que utilizam diferentes tipos de armadilhas para capturar presas, incluindo insetos e pequenos vertebrados. Estamos certos de que você ficará impressionado com as 10 plantas carnívoras mais surpreendentes do mundo. Número 10. Rhoekienia reducta, nativa das terras altas da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Esta planta utiliza efetivamente uma armadilha de queda para atrair e aprisionar suas presas. Devido às suas folhas cerosas e sobrepostas, a água é coletada na base de suas folhas em formato de copo, e os insetos são atraídos para a água pela sua odor e pelos raios UV que ela reflete. Uma vez dentro, o inseto escorrega para a água e, eventualmente, se afoga. A planta então inicia a digestão com a ajuda de enzimas e bactérias. Número 9. Ultravon Physic callosum, comumente conhecida como planta roda de água. Ultravonda vesicliose é uma armadilha subaquática que se alimenta de pequenos invertebrados aquáticos. Assim como a Venus flytrap, esta planta usa 2 lóbulos que se dobram sob a água para capturar sua presa. Há uma camada de pelos sensíveis dentro que disparam a armadilha ao entrar em contato com a presa. A armadilha fecha em 20 milissegundos e a digestão se inicia. Número 8. Sarracenia, outra nativa da América do Norte. O gênero Sarracenia contém cerca de 10 espécies de plantas carnívoras que usam odor, néctar e cor para atrair suas presas para a armadilha. Uma vez preso, o inseto encontra impossível escapar devido à superfície escorregadia e aos finos pelos no tubo. O jarro contém um líquido com enzimas digestivas que afogam o inseto e iniciam a digestão. Algumas espécies possuem capas sobre os jarros para evitar a entrada de água da chuva. Número 7. Elionfora, comumente conhecida como planta-sol. Elionfora é o gênero que consiste em cerca de 23 espécies de plantas carnívoras que usam armadilhas de queda para atrair e matar principalmente formigas, mas também insetos voadores. Assim como a sarracenia, ela digere as presas com a ajuda de bactérias depois que estas caem e se afogam na água. O interessante sobre este gênero de plantas é que apenas uma espécie pode produzir suas próprias bactérias, então as outras precisam da ajuda de bactérias simbióticas para digerir insetos. Número 6. Pindiacula, comumente conhecida como plantas-manteiga. Pindiacula é um gênero de plantas carnívoras composto por cerca de 80 espécies, principalmente encontradas na América, Europa e Ásia. O mecanismo de captura é auxiliado por 2 glândulas encontradas nas folhas. A primeira, chamada de glândulas apendiculares, é uma substância pegajosa e enzimática que forma gotículas na superfície da folha. Estas gotículas atraem o inseto e, quando ele pousa, a glândula produz mais muco que o cobre. A digestão aciona a segunda glândula, as glândulas sésseis, que produzem enzimas que quebram ainda mais os componentes do inseto para suplementar a pobre nutrição mineral. Número 5. Utricularia, mais comumente conhecido como triculária, que é um gênero composto por mais de 200 espécies de plantas carnívoras. Elas estão presentes em todos os continentes, exceto na Antártica, em tipos tanto terrestres quanto aquáticos. Ela emprega armadilhas semelhantes a pequenas bolsas para capturar presas, como mosquitos, e alevinos de peixe. As portas da armadilha estão conectadas a pelos sensíveis. Quando são acionadas pela presa, a bolsa, que possui uma pressão negativa em comparação com o ambiente ao redor, suga a presa para dentro dela. Todo esse processo acontece em um curto período de tempo. Número 4. Drosera. Também conhecida como plantas arco-íris, são plantas pequenas com um mecanismo passivo de captura. As folhas são cobertas por pequenos pelos glandulares que produzem uma substância pegajosa. Esse fluido viscoso atrai insetos voadores, e quando eles pousam nas folhas, ficam presos, a menos que consigam escapar. Os insetos ficam sem alimento e morrem de fome. A digestão é auxiliada pelos sucos produzidos pelas glândulas sésseis nas folhas. Número 3. Nepentes, também chamadas de plantas pitiartropicais, é um gênero de cerca de 150 espécies diferentes. São encontradas no Sudeste Asiático, China, Índia, Madagascar, Oceania e Austrália. O nome jarros de macaco vem do fato de que os macacos frequentemente bebem água das jarros das plantas. A armadilha inclui um jarro em forma de casa na ponta das gavinhas nas folhas. Ele contém um fluido escorregadio que afoga a presa. A parte inferior da armadilha contém glândulas que absorvem nutrientes da presa. As plantas consomem principalmente insetos, embora as maiores espécies sejam capazes de capturar até ratos e pequenos pássaros. Número 2. Darlingtonia californica, encontrada principalmente no norte da Califórnia, usa armadilhas de jarro para capturar presas. No entanto, esta planta não armazena a água da chuva, mas bombeia a água de suas raízes. Além das partes comuns de uma armadilha de jarro, a planta também possui muitos pontos de saída falsos para exaurir a presa.
Essa técnica torna a Darlingtonia californica uma das plantas carnívoras mais eficientes. Número 1. Dionaea muscipula, conhecida como planta carnívora Venus flytrap, é talvez a mais famosa de todas as plantas carnívoras. A planta, nativa das costas orientais dos Estados Unidos, se alimenta de pequenos insetos. O mecanismo de captura é acionado quando os pelos sensíveis nas folhas são estimulados. As folhas se fecham imediatamente uma vez que a presa é capturada. A planta digere e absorve a presa. Leva cerca de 10 dias para a Venus flytrap consumir completamente a presa. Presas muito pequenas podem escapar da armadilha, que se reabre em 12 horas.